Olá, muito boa noite para todo mundo. Fazendo um desvio e volteando à cabeceira do rio, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV entrou com a boiada na Chapada já com a tarde borredeira. E em tempo de armar a rancharia na roda de uma gameleira copada, que é parada boiadeira. E depois de acender a fogueira, está chamando a pionada para a nossa folia violeira, começando já a função com a apresentação da prosa brideira do dia. Tendo de dispensar total atenção para os requerimentos da criação e da lida, é normal que, em alguma situação, o companheiro e a companheira pecuaristas percam um pouco de vista as novidades surgidas no mercado boiadeiro em relação às novas possibilidades de combinações genéticas e estéticas para garantir o melhor rendimento do gado na reprodução. Pois então, com a finalidade de não deixar ninguém sem informação de qualidade a respeito desta questão, a gente anuncia a apresentação da nossa sessão sobre raças e cruzamentos, que está na responsabilidade do zootecnista Alexandre Zadra. E quem mandou a pergunta de hoje foi o pecuarista Vinícius Adamo, do município de Moreira Salles, no noroeste do estado do Paraná. A questão é que ele está lá com um lote de novilhas F1 Angus para fazer o cruzamento terminal, né? E está querendo saber se é melhor usar Senepol ou Bonsmara para emprenhar estas fêmeas. Pois então, tendo feito a perguntação, o caso agora é de prestar bem atenção para escutar a solução que o Zadra vai apresentar. Olá, Vinícius. Bem, antes de tudo, parabéns por segurar a fêmea F1, ela que traz o grande lucro para o pecuarista, essa F1 que é feita com a raça britânica mais usada no mundo, Angus, que traz qualidade de carne e habilidade materna, precocidade sexual, fertilidade, e cruzada com a Nelore, que sobreviveu em todo o Brasil como o zebuíno mais eficiente, vamos dizer assim, por ter se adaptado às condições talvez rústicas do nosso ambiente tropical e por ter menos exigência em relação ao leite, já que ela não tem talvez a maior habilidade materna dos zebuínos, como tem Guzerata, Bapuã, até o Brahma, né? Tem muita habilidade materna, mas se encaixa muito bem com Angus. Esse cruzamento que faz que você usa um zebuíno, que é de maior porte, uma fisiologia de crescimento maior, com um Angus, que é um precoce. Muito bem, você fez essa meio sangue espetacular de pelo zero, muito precoce, que você vai aproveitá-la como matriz. E se você tirar uma cria dela ainda, você ainda acaba abatendo essa fêmea ainda dentro de alguns programas de carne, como até o 1953, que é um programa de carne que exige que os animais sejam pelo menos até, no máximo, meio sangue zebuínos, ok? Então essa meio sangue Angus, você ainda tira uma cria dela, fazendo um tricross e abate ela com prêmio, com preço de boi, mais uma premiação dentro do programa 1953. Muito bem. Agora, o que utilizar sobre essa fêmea meio sangue? A gente sabe que em Moreira Salles, o verão é um verão de muito calor e úmido. Portanto, é interessante que a gente tenha animais que não tem um pelo. Então, nós precisamos usar um taurino adaptado, se você quiser fazer um animal tropical, né, novamente, ou um tricross, onde a carne seja de qualidade, seja macia. Então, você tem as opções, como Senepol, Bonsmara ou Caracu. Você também teria os bimestiços, por utilizar o Canchim, Santa Gertrudes, Brangus e Brafor, mas aí você tem um pouco mais de exigência, porque são 5/8. Esses animais são 5/8 europeus, que quando usado nas suas meio-sangue, gerarão animais com 56% de sangue europeu. E aí ele já tem um pelinho, já é um animal mais exigente, mas responde muito no coxo, ok? Mas, dentre o Bonsmara, Senepol e Caracu, você tem o Bonsmara como primeira opção, mas lembro que Bonsmara, aí depois o Senepol também como grande opção. Essas duas raças você tem que comprar touros de grande porte. Senepol de 1.000 quilos acima e Bonsmara de 1.000 quilos acima, ou de maior frame. E se você quiser usar o Caracu, esse você sabe que fará bezerros mais pesados com pelo zero. Então, Bonsmara vai gerar animais tricross
de carne de qualidade espetacular, que ficarão em tamanho no meio do Cenepal e Caracu. De menor porte, o Cenepal, na sua meio sangue, e maior porte, o Caracu, ok? Mas o Bonsmara é uma grande opção sobre as meio sangue Angus, que elas já são com biotipo britânico, e o melhor é você jogar um animal que seja intermediário ou de maior porte para ter maior complementariedade, ok? Espero ter respondido sua pergunta, Vinícius. Um abraço a todos e vamos para o campo. Começa nesta segunda-feira, dia 4 de março, em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, a Expo Direto Cotrijal, uma das maiores e mais importantes feiras da agropecuária do Brasil, que desde a sua primeira edição, lá no já distante ano de 2000, tem sido realizada sempre com a intenção de divulgar as modernas tecnologias que estão à disposição do setor para aumentar a produtividade e a lucratividade da nossa atividade. O evento deve reunir 250 mil pessoas e, mais uma vez, o nosso canal Terra Viva vai estar lá presente para contar aqui tudo o que estiver acontecendo no recinto da exposição. A gente faz aqui uma parada ligeira nessa nossa lida faladeira, mas é só no tempo de puxar um balde d'água no poço para encher a talha e o corote e depois fazer um café para as visitas. E é já que a gente vai voltar. Aguarde. O companheiro boiadeiro nem precisa ser mais zerado ou ter muita experiência nesta nossa lida de ganhar a vida com gado para adquirir a sabedência de que boi não é tudo igual, mesmo tendo muita parecência, né? E de certo que a amiga pecuarista também não precisa ser doutor especialista para perceber que, apesar de comer a mesma qualidade de comida na mesma quantidade, alguns animais da boiada engordam menos e os outros mais. Que bom seria então se a gente já pudesse saber assim de antes quais os que vão poder ter o melhor aproveitamento e apartar, o que poderia representar uma substanciosa melhora na relação entre o investimento feito na nutrição da boiada e a lucratividade da nossa atividade, né? Pois isso já é possível com o uso de uma nova avaliação genômica desenvolvida pelos cientistas da Embrapa para identificar no rebanho futuros reprodutores e matrizes que tenham esta habilidade. E para esticar uma prosa a respeito de como é que isso já está sendo feito, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o Dr. Fernando Flores Cardoso, médico veterinário, pesquisador e chefe-geral da Embrapa Pecuária Sul, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bagé, no Rio Grande do Sul. Boa noite, doutor Fernando. É uma satisfação e uma grande honra por Terra Viva DBO na TV ter novamente a sua presença internética aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo e muito obrigado pela atenção e consideração com a gente e com todo mundo que está aí na frente da televisão. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que nos escutam. É uma satisfação muito grande estar aqui no DBO na TV e poder ter essa prosa com todos aí. Muito obrigado. Ô, Fernando, a ciência já sabe por que, nas mesmas condições de criação, alguns animais aproveitam melhor a comida do que os outros? Sidney, eu diria assim, em parte, porque esse é um processo incrivelmente complexo, né? A gente pensa lá desde o comportamento do animal em ingerir os alimentos, a digestão, que nos ruminantes envolve também todos os micro-organismos, né? As bactérias e fungos que estão dentro do rumen, o metabolismo do animal, né? A habilidade do fígado, e então toda aquela capacidade do animal de converter o alimento na carne nobre, no leite, né, principalmente no bovino que a gente está falando aqui, nessas características de importância econômica para os sistemas de produção. Ô, Fernando, como é que é possível identificar no meio de um rebanho, né, os animais que têm essa capacidade? A gente faz isso medindo, então a gente mede quanto que os animais comem, e quanto que eles ganham de peso. E aí, observando essa relação, né, então a gente faz provas em que a gente mede o consumo individual, com coxos eletrônicos, que cada vez que o animal se aproxima, ele identifica qual é o animal pelo chip eletrônico, e aí, pelo desaparecimento da comida, né, ele sabe quanto que aquele animal comeu. E a gente também faz pesagens né, periódicas, que podem ser feitas automaticamente através de balança de passagem quando ele vai beber água, e mede o ganho de peso do animal. E por essa relação a gente identifica aqueles animais que são capazes de ganhar mais peso comendo a mesma quantidade de alimento, e isso a gente chama de CAR, que o pessoal já deve ter ouvido falar aí, né, que é o consumo alimentar residual. Então são aqueles animais que comendo menos ganham
na média do grupo. E também, que nos interessa muito, né, nos reprodutores, aqueles que, comendo a média do grupo, ganham acima da média. Então, eles, com o mesmo alimento, eles produzem mais carne, né, mais produto. Então, esses são animais que a gente busca identificar para posteriormente multiplicar. Fernando, agora todos os animais que têm essa capacidade natural de aproveitar melhor os alimentos, né, eles passam ou poderiam passar pelo menos essa habilidade para os seus descendentes? Então, isso é uma coisa boa, né? Porque a herdabilidade, o quanto justamente essa habilidade de transmitir para a progenie a característica, ela é de moderada a média nessa característica, né? Então, por volta de 1/3 da superioridade desses animais é transmitido para a sua progenie. Então, a gente tem muita segurança em fazendo uma medição correta e estimando, né, os valores genéticos dos animais, que eles vão transmitir essa característica para a sua progenie. Ô, Fernando, basicamente, né, falando assim para a gente que não é cientista, né, como é que foi que vocês desenvolveram essa nova seleção genômica para achar os animais que têm essa característica da eficiência alimentar? Então, através de uma parceria, né, com a Associação Brasileira de Angus e também aí com o apoio da Biodata, Ciência de Dados, da Associação Nacional de Criadores, a gente foi atrás de todas as provas que tinham sido realizadas no Brasil. Foram 22 provas e mais as que a gente continua realizando, né? Terminamos a 23ª que entrou nessa avaliação e estamos para começar uma nova aqui na Embrapa, mas pegamos todas essas provas, reunimos os dados, então provas que foram feitas em Minas Gerais, em São Paulo, aqui no Sul, né, na URGS, em várias instituições, né, centrais de inseminação, fazendas particulares, reunimos esses dados e aí tivemos mais de 500 animais avaliados pelo seu consumo e o seu ganho de peso, e a partir disso, também, por ter o material genético desses animais, fizemos uma varredura por todo o genoma, identificando quais as regiões do genoma que estavam associadas à eficiência alimentar e qual o impacto, né, de cada uma delas, né, o efeito daquela região no desempenho dos animais e naquilo que eles vão transmitir para a sua progenie, que é o mais importante. Então, com isso, né, a gente combinando os marcadores moleculares por todo o genoma e os dados, né, coletados de forma precisa do consumo e ganho de peso dos animais, a gente desenvolveu DEPs, né, que a gente chama de aprimoradas pela genômica, a diferença esperada na progenie, né, quanto que a gente espera nos filhos desses reprodutores, que eles vão ser mais eficientes em termos de conversão do alimento em carne, né? Então, a gente fez esse trabalho inicialmente com a raça Angus aqui, né? Estamos trabalhando com outras raças, como, por exemplo, Hereford e Braford, Charolais, e em outras instituições no Brasil, né? Tem trabalhos com a raça Nelore, Senepol, com as principais raças no Brasil, porque essa é uma característica fundamental para os sistemas de produção, né? A maior parte dos custos, né, de um sistema de produção, seja na fase de confinamento, em que ele é mais evidente, mas mesmo a pasto, mesmo na fase de cria, o que tu tem que fornecer de alimento é o mais importante, é o mais relevante em termos de custo de produção. Então, identificar aqueles animais que são os mais eficientes em converter isso em produto é fundamental para a sustentabilidade dos sistemas de produção. Fernando, eu tinha mais umas 25 perguntas para você, para fazer, né, sobre esse assunto, né? Mas rapidamente para a gente terminar aí a nossa prosa, né? A gente tem uma ideia, falando no geral, assim, de quanto isso pode representar economicamente para o produtor, para o criador e para o invernista? Sim. Então, assim, ó, por exemplo, a diferença entre um touro de ponta numa prova e um touro né, que não é um dos melhores, pode ser 2 quilos de alimento por dia. Tu imagina 2 quilos de alimento por dia a menos, comer 2 quilos a menos, ganhando a mesma coisa. Multiplica isso por um período de terminação aí de 120 dias. Multiplica isso aí por o que pode ter de filhos um touro, né? Então, facilmente aí um touro, através da inseminação artificial, pode ter 5, 10 mil filhos naturalmente, né? Nem estou falando de um touro altamente usado. Então, pode ser uma diferença fundamental na eficiência e na sustentabilidade do negócio. Muito bom, entendi.
Ô, Fernando, queria agradecer demais a sua participação, dizer que a gente sempre é parceiro, né? Estamos aqui à disposição, sempre que tiver alguma novidade interessante, avisa a gente para a gente prosear um pouquinho mais. Obrigado pela participação, Fernando. Abraço para você, abração para toda a turma boa aí do Rio Grande do Sul e até a próxima. Ótimo, muito obrigado. Dizer para o pessoal procurar lá no site da Embrapa, né, pela avaliação genômica do Angus, para achar a lista dos touros mais eficientes e poder usar nos seus cruzamentos, na multiplicação dos rebanhos, para que a gente tenha essa característica melhorada na produção comercial de modo mais amplo aí no país. Né? Até a próxima. Com a virada do calendário e o pagamento do salário ao trabalhador empregado, o açougueiro está esperando um aumento do movimento no seu estabelecimento, mas a nossa Praça Boiadeira está embicando na descida da ribanceira por causa do crescimento da oferta de gado terminado no mercado. Terra Viva DBA na TV, volta já, aguarde. Estamos de volta e a gente começa a recitação do noticiário do nosso comentário a respeito do mercado do boi gordo, fazendo a recordação de que nos 12 meses do calendário, o fevereiro é o mais ligeiro, né? Isso mesmo num ano como este, presente, em que ele foi esticado em mais um dia. E, sendo assim, a sua jornada já chegou ao fim. Aí, levando em consideração que agora não demora mais quase nada para que o trabalhador brasileiro comece a receber o pagamento do salário, está todo mundo com a esperança renovada de que isso possa promover uma mudança no lado que o vento está batendo no mercado pecuário. Conforme já é da sabedência dos companheiros e companheiras fazendeiros, o motivo principal do empacamento da nossa Praça Boiadeira, que está de novo padecendo de febre paradeira, é a inapetência geral da população, né? O caso, então, é que, como sempre acontece em horas como esta atual, o vivente, quando sente a quenturinha gostosa do dinheiro na algibeira, trata logo de visitar o açougueiro para pôr a conversa em dia e aproveita a ocasião para levar para casa um pedaço de carne para ocupar de novo aquela gaveta na geladeira que está vazia já faz muitos dias, né? A questão é que, mesmo sendo certo que, com a virada de mês e a volta da freguesia, o movimento no comércio varejista vai ter algum aumento, repare, amigo pecuarista, que o setor atacadista continua com a câmara fria lotada de mercadoria, sem que o distribuidor tenha precisão de fazer a reposição. Ao mesmo tempo, na indústria, a programação de abate está cada dia mais folgada. Isso porque, com o fim da estiagem, a recuperação das pastagens em várias das principais regiões de comercialização de animais do país, a oferta de gado terminado está desapertando cada vez mais. A primeira parte da explicação para esta situação é que, com a pecuária brasileira perto de entrar já na safra do capim, o mestiço vai ficando roliço, o tempo vai passando e não é todo mundo que pode ficar segurando na invernada boiada que já está engordada, né? Além disso, como também já é do conhecimento dos amigos e amigas pecuaristas, daqui para frente e até um pouco depois da mudança de estação, as vacas descartadas da reprodução e mandadas para o corte vão chegar na praça em maiores quantidades, ajudando assim a aumentar a pressão baixista em cima da cotação. No balanço do dia da Scott Consultoria, só uma das 32 praças pesquisadas em todo o Brasil apresentou mudança nas cotações. O caso foi acontecido no oeste da Bahia, onde a vaca caiu para R$ 210 a prazo e ainda para descontar o fundo rural. E só para não perder o ponto de comparação, a gente faz a recordação de que em Barretos e em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, o boi continua parado no valor de R$ 235. Sem perder o relógio de vista, o maquinista da velha Conquista apitou a Maria e parou na estação para embarcar e desembarcar gente e mercadoria, causando admiração na população da freguesia. De quem desamontou desse trem, não tinha ninguém mais feliz do que eu, aprendiz de sonhador, desapiado da ilusão pela solidão da cidade, trazendo no coração a dor da saudade e a alegria de voltar para o sertão onde eu deixei a raiz da minha felicidade. E depois de encher mais de um caderno e meio com essas prosinhas rimbadas de minha própria autoria, que são recitadas todo dia no fechamento da nossa apresentação aqui na televisão, a gente resolveu juntar tudo, organizar direitinho e publicar. Pois foi assim que nasceram os 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que já deram 2 voltas e meia no sertão brasileiro, emocionando e falando ao coração dos companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, do país inteiro.
Se o amigo e a amiga que estão aí na frente da televisão ainda não leram e agora ficaram querendo saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, que custa pouco mais do que a metade de uma arroba de boi na praça mais careira do mercado, podem falar comigo mesmo no meu telefone pessoal, que é o 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Depois de contar fielmente os casos que foram passados e de recitar o verso preparado especialmente para esta ocasião, para fechar mais esta apresentação, falta só a gente se despedir da companheirada e fazer a retirada. Pois então, vai daqui um abraço para todo mundo e o Terra Viva DBO na TV volta amanhã às 6 horas e às 8h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. A gente se vê conforme o combinado. Até lá!